Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar início ao estudo das expressões numéricas, né? O que seria expressão numérica? Expressão numérica nada mais é do que uma sequência de operações, né, com vários números. Aqui a gente vai ver que essa sequência de operações existe uma ordem a ser seguida, tá? Não é da forma como nós queremos e não é da forma na sequência que elas aparecem, a primeira, segunda, terceira, tá legal? Então, a primeira coisa que nós temos aqui é os parênteses, os colchetes e as chaves, certo? Sempre que tiver numa expressão numérica o parênteses, nós temos que resolver ele primeiro, mesmo que fora dele tenha multiplicação, tenha divisão, tenha todas as operações possíveis. Primeiro, o parênteses. Caso tenha parênteses e colchetes, resolve primeiro o parênteses, vou colocar primeiro aqui. Depois resolve os colchetes e depois resolve as chaves. Tá legal? Depois desses sinais aqui, né, nós temos que seguir a segunda etapa. Nós vamos ver se nós temos potenciação e radiciação. O que são esses números? Potência nada mais é do que aquele número onde nós temos aqui, por exemplo, um 2 elevado a um outro número, certo? Caso nós tenhamos isso daqui na nossa expressão numérica, nós resolvemos ela primeiramente antes de qualquer outra operação, tá? Tanto a potenciação quanto a radiciação. O que é a radiciação? É raiz quadrada, raiz cúbica, né? São as raízes. Depois delas, nós temos que resolver as multiplicações e as divisões que podem aparecer, né, na nossa expressão. E por último, as adições e as subtrações. Tá legal? Eu vou resolver alguns exemplos com vocês aqui para ficar mais claro isso que eu acabei de falar. Bom, vamos lá então resolver alguns exemplos, tá? Como nós podemos ver aqui, na nossa primeira expressão numérica, nós temos uma multiplicação, correto? Se nós não tivéssemos nenhuma multiplicação, nenhuma divisão, nenhuma raiz, nenhuma potência, nada, daí a gente poderia resolver do primeiro até o último. Mas como aqui, ó, nós temos uma multiplicação, seguindo a regrinha que a gente viu ali em cima, primeira coisa que a gente tem que fazer é resolver a multiplicação, certo? E os outros números, o que a gente faz? Os outros números a gente vai copiar eles, tá legal? Vamos resolver a nossa multiplicação aqui. Olha só, a gente tem que ficar esperto com os sinais, hein? Com a regrinha de sinais. Aqui é mais, então o nosso resultado vai ser mais, certo? 3 vezes 2 dá 6. Beleza, resolvemos a nossa multiplicação. E os outros números, o que a gente faz? A gente copia. Aqui, ó, menos 1, 7, mais o 4, certo? Copiamos aqui. Agora, o que nós podemos fazer para facilitar? Separar os números positivos de um lado e os números negativos de outro, para que a gente consiga reduzir o número de contas que nós precisaremos fazer. Tá legal? Porque ao invés de fazer uma por uma, a gente já faz tudo de uma vez. Aqui não tem nenhuma multiplicação, não tem nenhuma divisão, não tem mais nada. Então a gente vai separar positivos de um lado e negativos de outro. Só que aqui eles já estão separados, vocês estão percebendo? Ó? O 4, como não tem nenhum sinal na frente dele, significa que é mais. Então vai ficar mais 4, mais 7, mais 6 e menos 1. Seguindo a regrinha de sinais, que eu já havia passado a aula, sinais iguais, a gente soma e conserva o sinal, certo? 4 mais 7, 11, mais 6, 17. Então vai ficar mais
17 menos 1. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal de maior. Ou, para ficar mais fácil, positivo é o que você tem, negativo é o que você deve. Se eu tenho 17 e gasto 1, então ainda vou ficar com 16, certo? Tranquilinho, né? Vamos fazer aqui mais uma expressão. Ó, nós temos uma multiplicação aqui, nós temos uma divisão aqui. Vamos ter que resolver elas primeiro, certo? E os outros a gente vai copiar. 7 vezes 5 dá 35, tabuada, né? Mais com mais, por que que é mais? Não tem nenhum sinal na frente deles, então eu coloquei o sinal de mais aqui para facilitar. Esses dois aqui não tem nenhuma multiplicação nem uma divisão, então eu vou copiar eles. Agora a gente vai para a divisão, ó. Mais 10 dividido por 2, o 2 é positivo também, 10 dividido por 2, 5, mais 5. E copiar esse mais 5 por último aqui. Agora a gente vai separar os positivos de um lado e os negativos do outro. Ó, mais 35, mais 8. Esse 2 eu vou colocar por último porque ele é negativo. Vou copiar o mais 5 aqui e o mais 5 aqui. E o menos 2 é o único negativo que sobrou, vou colocar ele aqui. Sinais iguais, o que a gente faz? Soma todos e conserva o sinal. 35 mais 8, 43, mais 5, 48, mais 5, 53. Então vai ficar mais 53. Menos 2. Aqui a gente não fez nenhuma conta porque só tem o menos 2. Se eu tenho 53 e gastei 2, eu vou ficar com 51 reais. Certo? Tranquilo, né? Vamos fazer mais alguns exemplos aí. Vamos lá resolver mais alguns, né? Exemplos. Vamos para essa daqui, ó, letra C. Se vocês olharem aqui, vocês vão ver que não tem nenhuma multiplicação, nenhuma divisão. Então a gente pode fazer qualquer um que a gente quiser, tá? Posso fazer esse primeiro, dar o resultado, faço esse, ou faz que nem a gente já fez ali em cima. Separa positivo de um lado, negativo de outro e faz uma conta só. Eu vou separar porque é mais prático, tá? Vou copiar o 6 aqui, porque o 6 é positivo. O 7 é negativo, eu não vou copiar agora. Vou copiar o 9, porque o 9 é positivo. Vou copiar o 12, porque o 12 é positivo. E vou copiar o 1, porque o 1 é positivo também. Certo? Agora os negativos. Ó, nós temos dois números negativos aqui, né? Nós temos o menos 7 e o menos 6. Então, vou colocar eles aqui. Para vocês saberem que está certa a conta de vocês, que não tem nenhum número faltando, vocês contam aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 números. Logo, aqui embaixo também tem que ter 6 números. Aí vocês contam 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 números também, então a gente sabe que a gente não esqueceu de nenhum número. Sinais iguais, a gente vai copiar o sinal e vai somar eles, certo? 6 mais 9, 15, mais 12, 27. Então vai ficar 27 positivo. Opa, tem o 1 aqui também, então vai ficar 28, né? O professor errou aqui. Vou apagar aqui e arrumar. 28. E agora soma os negativos e conserva o sinal. Se eu devo 7 e gastei mais 6, vou ficar devendo 13, certo? Agora nós temos dois números com sinais diferentes. Nós vamos fazer o quê? Subtrair e manter o sinal do maior, certo? Se eu tenho 28 e gasto 13, eu vou ficar com dinheiro ainda, certo? Então eu sei que o meu resultado vai ser positivo. Vou ficar com quanto? Com 15, certo? Tranquilinho, né? Vamos fazer agora esse outro exemplo aqui, ó.
Neste segundo exemplo aqui, nós temos uma multiplicação e nós temos o parênteses. Como nós temos o parênteses, mesmo a conta de dentro do parênteses sendo uma adição, nós temos que resolver ela primeiro para depois resolver a multiplicação, tá? Então, nesse caso aqui, ó, como nós temos o parênteses, nós vamos copiar a multiplicação. Por quê? Porque nós vamos resolver primeiro o nosso parênteses, tá? Se eu tenho 2 e ganho mais 1, vou ficar com 3. Ó, resolvi o parênteses, deu 3. Agora eu vou copiar o menos 2 aqui. Agora sim, né? Não temos mais nenhum parênteses, então nós temos que resolver primeiro a multiplicação, certo? O 1 a gente vai copiar porque ele não vai responder. 9 vezes 4, 36. Mais e mais, fica positivo. Mais 3 e menos 2. Ó que beleza. A gente nem vai precisar separar eles, porque já estão separadinhos, né? Ó, 1 mais 37, mais 36, 37. Mais 3, 40. Então vai ficar mais 40. Menos 2. Se eu tenho 40 e gastei 2, vou ficar com 38 ainda. Certo? Vamos para mais um exemplo aqui. Nesse exemplo, eu tenho um parênteses, e dentro desse parênteses, eu tenho uma adição e tenho uma multiplicação. O que a gente vai fazer? Vai resolver primeiro o parênteses, certo? Só que dentro do parênteses, como nós temos duas operações, nós temos que seguir a regrinha lá. Primeiro qual? Primeiro a multiplicação, certo? O que estiver fora do parênteses a gente vai copiar, inclusive esse sinal aqui de menos. E vamos resolver primeiro a multiplicação. O que não for da multiplicação a gente vai copiar aqui também. Mais e mais aqui a gente sabe que o resultado será mais. 5 vezes 1, 5. Tá legal? Mais 10. Olha, a gente ainda não eliminou o nosso parênteses, então a gente vai ter que eliminar ele, certo? 5. Agora esse menos aqui a gente tem que ver se ele vai continuar aqui ou não. Por quê? Porque a gente depende do sinal que vai dar dentro do nosso parênteses. Se o resultado der negativo dentro do parênteses, vai ser menos com esse menos aqui. Aí vale a regrinha da multiplicação. Menos com menos ia virar mais. Mas se aqui dentro der positivo, vai ficar mais com menos, vai ser menos. Tá legal? O 2, como não tem nenhum sinal na frente, ele é positivo. Então vai ficar mais 2 mais 5. São iguais os sinais, então nós vamos somar. Se eu tenho 2 e ganho mais 5, vou ficar com 7. Só que tem a regrinha dos sinais aqui, ó. Mais com menos vai ficar menos 7. Certo? E o 10 que está aqui no final, a gente vai copiar ele. Vamos separar os positivos dos negativos. Ó. 1 mais 5 mais 10. E o menos 7 aqui no final. Ó, 4 números em cima, 4 números embaixo. Não estamos esquecendo de nenhum. Sinais iguais, porque aqui não tem nenhum sinal na frente, logo ele é positivo. 1 mais 5, 6. Mais 10, 16. Vai ficar mais 16. Tá legal? E o 7 a gente vai copiar aqui. Sinais diferentes, subtraímos e mantemos o sinal do maior. Ou, para ficar mais fácil, eu tenho 16 e gastei 7. Vou ficar com quanto? Ainda vou ficar com dinheiro no bolso, certo? Com quanto? 9. Molezinha, né? Vamos para o nosso último exemplo aqui, então. Olha no nosso último exemplo. Nós temos multiplicação? Não. O que nós temos? Uma divisão, tá? Mas tanto a divisão quanto a multiplicação tem que ser resolvido primeiro. Então a gente vai resolver esses daqui primeiro. O restante, o que a gente vai fazer? Vai copiar, certo? Ó, 10 mais 20 mais 3. A gente vai aqui, ó. 35 dividido por 5, 7. Positivo com positivo, o resultado vai ser positivo. Menos 2. Certo? Agora não tem mais nenhuma multiplicação, nenhuma divisão. O que a gente vai fazer? Separar positivo do negativo. Ó, mais 20 mais
3 mais 7. Agora vamos para os negativos. Menos 10 e menos 2. Vamos somar aqui, ó, 5 números em cima, 5 números embaixo. Fechou, né? Molezinha. Sinais iguais, a gente vai somar e vai manter o sinal. Se eu tenho 20 e ganhei 3, vou ficar com 23. Ganhei mais 7, vou ficar com 30. Agora vamos para os negativos. Sinais iguais, a gente também vai somar e vai manter o sinal. Se eu devia 10 e gastei mais 2, o que vai acontecer com a minha dívida? Ela vai aumentar, não vai? Então, vou ficar devendo 12. Aqui, se eu tenho 30 e gastei 12, vou ficar com dinheiro no bolso? Vou, porque o que eu tenho é maior do que o que eu devo, do que eu gastei, né? Se eu tenho 30 e gastei 12, vou ficar ainda com 18 no meu bolso, certo? Tranquilinho, molezinha, né? Até a próxima. Dá um joinha aí e se inscreve aí no canal.